Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do nosso Deus, com sua excelência e bondade, com sua misericórdia e compaixão, nos dá o privilégio de estarmos mais uma vez na sua presença. Nosso tema de hoje, como Jesus Cristo é mencionado em cada livro do Novo Testamento. Hoje, 12 de outubro de 2025. Nosso subtema, o livro de Mateus no Novo Testamento, conta a vida e os ensinamentos de Jesus. Ele começa com o nascimento de Jesus, mostra seus milagres e parábola e destaca o seu amor, compaixão e justiça. O livro de Mateus também relata a morte e ressurreição de Jesus, mostrando que ele é o Salvador prometido. A mensagem central de todo o seu livro é viver com fé, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo também. Versículo de ouro. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e será chamado pelo nome de Emanuel. Isaías 7:14. Bendito seja Deus. Também sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, verso 48. Nossas verdades questionáveis é assim: Mateus era um cobrador de imposto publicano em Cafarnaum, desprezado pela maioria dos judeus por trabalhar para os romanos, e foi chamado por Jesus para ser um dos seus 12 apóstolos. Após ser escolhido, ele deixou sua vida anterior para seguir os passos do Mestre. Organizou um banquete para ele e seus discípulos e acompanhou o Mestre durante seu ministério. Após a ascensão de Jesus, Mateus permaneceu com os outros apóstolos em Jerusalém. A tradição religiosa atribui a ele a autoria do primeiro livro do Novo Testamento, que leva o seu nome. Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido, o Rei de Israel, a encarnação de Deus, destacando sua linhagem desde Abraão, seus milagres e ensinamento como as parábolas e os sermões e o reino de Deus, e mostra para os judeus que Jesus era o mestre por excelência. Nosso destaque está em Mateus capítulo 5, verso 43 a 46. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai, que está no céu, porque faz com que o sol se levante sobre os bons e maus, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amarde ao que vos amam, que galardão havereis de ter? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? Olha que maravilha, né? Que palavra que destaca a necessidade de uma coerência, né? E de uma evidência de que você pode estar fazendo algo, mas que não faz diferença, todo mundo faz. O destaque vai estar quando o mundo não fizer e você fizer. Quando as pessoas não estão fazendo o que é certo e você continua fazendo certo mesmo diante dos ataques. Hoje muito se vê nas universidades essa situação, né? Que para eles tem que falar toda a mesma linguagem, todo mundo tem que falar aquilo que reprova alguém, que condena alguém, aquela coisa toda. E quando você destoa disso, aí você é tratado como fundamentalista,
como aquelas palavras duras que as pessoas dão, quando na verdade nós somos indivíduos e como indivíduos não podemos falar a mesma língua do mesmo jeito. Podemos até falar a mesma língua, mas não do mesmo jeito. Cada um de nós tem nossos pensamentos, nossos propósitos, nossa base de fé e a nossa crença e aquilo que nos move para frente ou nos retrai. Cada indivíduo, ele é um universo e ele precisa ser respeitado dentro dessa situação que ele vive. Agora, ele escolhe se ele quer ficar sozinho no seu universo ou se ele quer colocar-se ao lado de mais pessoas, compartilhar da fé, do amor, da graça que é universal para todos nós. Aí é diferente, né? Bendito seja Deus. Aí diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele, mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, verso 13 a 17. Muito bem, o livro de Mateus, ele é um livro de excelência em matéria de conhecimento e estrutura de ensinamento. Para Mateus, Jesus Cristo era não só o Salvador, Jesus era o Cristo e Jesus era o Mestre. E é justamente nessa questão de mestre que nós vamos nos dedicar hoje. Por quê? Porque todo o Evangelho, ele fala um pouco do nascimento de Jesus, né? E aí a gente vai estar falando isso no decorrer dos livros. A gente vai destacar Jesus aqui, como Mateus destacou, como mestre. Jesus ensina e cura muita gente. Jesus andou por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino, curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todo tipo de males, isto é, epiléticos, paralíticos, pessoas dominadas por demônios, e ele curava a todos. Grande multidão o seguiam. Era sempre da Galiléia e das cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficaram ao lado deste rio Jordão. Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25. O Sermão do Monte, quando Jesus viu aquela multidão, subiu ao monte e assentou-se, e os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensinar. Primeiro, Jesus começa com a verdadeira felicidade ou as bem-aventurança, né? Bem-aventurado, e que é ser feliz ou bem feliz. Então, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus é um reino para elas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Parece assim meio complexo dizer que bem-aventurado as pessoas que choram, porque Deus as consolará, né? Parece assim que alguns dizem, mas vai custar, Deus demora a consolar. Não creia assim. Acredite que Deus está com você. E o seu consolo, às vezes, até antes do problema
acontecer, até antes de uma situação acontecer que lhe leve ao extremo, né? Para Deus consolar é porque houve um extremo na vida da gente, que nos levou a chorar tão fortemente que a gente sentiu um abalo na nossa estrutura. E Jesus quer dizer que nós somos felizes porque passamos por situações como estas, mas Deus vem e nos consola, Deus vem e mostra que está presente. Aí ele fala: felizes as pessoas humildes, porque receberão o que Deus tem prometido para elas. Felizes as pessoas que têm fome e sede da vontade de fazer a vontade de Deus, ou sede de justiça, né? Pois ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia com os outros, pois Deus trará misericórdia sobre elas. Bendito seja Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, ou os pacificadores, né? Pois Deus as tratará com os seus filhos, com paz. Bendito seja o nome do nosso grande e poderoso Deus. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. Felizes são os que são vocês quando vos insultam, perseguem, dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mateus capítulo 5, verso 1 a 12. Essa linguagem é na linguagem de hoje, por isso destoa um pouquinho para aqueles que estão acostumados com a RC, né? Mas Deus é bom e a gente entende que essa linguagem traz para nós um esclarecimento um pouquinho mais amplo a respeito da bem-aventurança. Jesus ensina sobre o sal e a luz. Ele diz: vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louve o Pai de vocês que está no céu. Mateus 5, verso 13 a 16. Dois destaques aqui. A questão do sal insípido ou sal que perde o seu gosto. Isso acontecia muitas vezes em Jerusalém, quando eles faziam a coleta do sal, e eles percebiam que aquele sal ele perdia o seu valor de tempero. E eles pegavam esse sal e jogavam em lugares assim escorregadios. Porque quando aquele sal caía no lugar escorregadio, ele fazia uma espécie de uma aspereza para as pessoas poderem pisar e as pessoas não escorregarem. Então, por isso que ele diz que não presta para mais nada, senão para ser pisado pelo homem. Isso não quer dizer que aquele sal não tivesse valor algum, mas que o valor, o objetivo para o qual ele foi colocado a sua existência, não tinha. Então, assim somos nós, quando nossas obras, quando nossas atitudes, quando nossas palavras não estão de acordo com o propósito para o qual nós nascemos. Nós não nascemos para ser errados, para ser provocadores, para ser mentirosos, para ser violentos. Quando nós nos tornamos essas coisas, nós perdemos a essência para Deus, nós perdemos o valor e o significado e a finalidade para a qual Deus nos colocou na terra. Então é muito necessário que a gente esteja em constante vigilância
para que a gente não se torne uma pessoa sem valor. A luz, ela demonstra que quando as pessoas passam, ela facilita a vida das pessoas. Assim também nós devemos ser facilitadores e não atrapalhar a vida de ninguém. O nosso brilho também se dá pela eficiência da verdade em nós, pela beleza da palavra, pela beleza do conselho, por sermos pessoas que não perseguem, não ofendem, mas procuram ajudar os outros na interação com o social, com a vida na família. Uma pessoa que não traz prejuízo para a vida dos outros, mas que ilumina, ajuda, indica soluções quando é buscado. A lei. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com o ensinamento dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer um acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem desobedecer à lei e ensinar os outros fazem o mesmo, aos outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Ou melhor, por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis e fazerem a vontade de Deus do que os mestres da lei e fariseus. Então Jesus mostra a diferença para os judeus em questão da lei. A lei foi escrita para os judeus como nação e ela trouxe para eles a vantagem de serem abençoados se a cumprirem, né? E andarem segundo os mandamentos. Mas Jesus vai destacar a diferença entre seguir a lei segundo a tradição, seguir a lei mas de forma fria, só como diz o apóstolo, a letra mata, só pela letra, né? Mas o Espírito vivifica, e a lei seguida pelo coração, pelo amor, né? Amor a Deus acima de todas as coisas, e com toda a sua alma, com todo o seu coração, amar a si e amar o próximo como a si mesmo. Outra questão que Jesus falou foi sobre o ódio. O ódio diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer que ficar com raiva do seu irmão, você com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar sua oferta a Deus e lembrar que seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá, porque depois que chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. E eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda, né? Ou pagar o tempo que foi julgado digno de padecer. Mateus capítulo 5, verso 21 a 26.
É muito importante que a gente entenda que o ensinamento de Jesus, ele serve para nortear o nosso caminho, para nos dar uma visão do certo e do errado, para nos impedir de sermos cruéis, porque a pessoa que, em vez de amar, produz ódio no seu coração, e mesmo assim se chama de bonzinha, não, mas eu amo a Deus, eu tenho fé para. Você pode ter fé até que arraste montanha, né? A Bíblia diz lá em Coríntios, capítulo 13, que eu posso ter fé e dar todos os meus pobres, mas se eu não tiver amor, de nada vale. Eu sou como um metal que soa. E o que é que o metal que soa faz? Ele vai bater segundo aquele que toca nele, mas ele não vai servir mais do que aquilo, só para aquilo. E nós não nascemos para servir de uma forma só uma coisa, nós nascemos para sermos mensageiros, para sermos anunciadores de boas novas, para sermos conselheiros, para sermos amigos, para sermos pai, filhos, para sermos mães, para quem é mulher. Enfim, nós nascemos para muitas funções. Nós não nascemos para ser a letra fria, uma pessoa sem valor. Por isso que ele fala da luz e do sal, porque tem uma função prioritária, né? Mas tem uma função que, de modo que vai ser útil para as pessoas. O sal não é útil para si, mas ele é útil para todas as pessoas que temperam com ele, né? Numa família, uma comida sem sal pode trazer uma certa tristeza para quem come, a não ser que ele seja doente, mas aquele que tempera, aquela pessoa que tempera de forma a trazer o valor do sal, a evidência do sal, vai fazer com que aquela comida seja gostosa, receba elogio e muita gente vai querer comer da mesma. O sal vai destacar o valor, o gosto da comida. Assim somos nós. Se nós vivermos no mundo e não destacarmos o valor de Deus em nós, o valor da graça em nós, o valor do amor em nós, então nós não estamos cumprindo a função que o Pai nos colocou nessa terra para fazermos a vontade dele. O adultério. Vocês ouviram o que foi dito, não cometas adultério, mas eu digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o teu olho direito faz com que você peque, arranque e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a tua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue fora, porque é melhor perder a parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Observe que ele fala aqui de alguns mistérios, nós temos que entender. Ele fala, dá a entender que o homem vai ser ressuscitado, como está lá em Daniel, e ele vai ser ressuscitado com o corpo que ele usa no seu dia a dia, o seu corpo. Enquanto que a promessa de Deus é dar um tabernáculo novo para aqueles que forem fiéis e confiarem, aceitarem, conviverem com Jesus, entregarem a sua vida ao comando do que Jesus trouxe para a vida de todos nós, estes não terão um corpo inerte, mas terão um corpo transformado. Já a pessoa que não serve a Jesus, que vive de qualquer jeito, vive no mundo, na idolatria, na prostituição, enfim, nessas coisas todas do pecado, ele diz aquilo que nós não podemos ser levados a pecar. Mas se acontecer que algum membro de nós nos faça pecar, é melhor tirar e entrar na vida, ou seja, entrar no céu. A vida, ele está falando, é entrar no céu. Então, o inferno é para aquele que viver uma vida de desagrado diante de Deus. E o céu, ou a vida, é para quem entrar com agrado a Deus, que faz a vontade de Deus, né? São duas coisas bem diferentes. E a outra questão que fica implícito nessa passagem
é que você precisa buscar uma opção, tomar uma decisão. Se você quer viver no pecado ou se você quer vencer o pecado. Se você viver no pecado, você não terá vantagens. Mas se você vencer o pecado, você terá vantagens. Ele fala do divórcio. Foi dito que quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu vos digo, todo homem que mandar sua esposa embora e não ser, bendito seja Deus, e não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera. E se ela casar de novo, ou se ela casar de novo, e o homem que casar com ela também vai cometer adultério. Então, Mateus capítulo 5, verso 31 a 32. É muito séria essa questão do destaque do ensino de Jesus, porque no tempo que Jesus estava falando, os homens simplesmente mandavam a mulher embora, se fosse por qualquer coisa. A injustiça, Deus não compactua com injustiça, nem do lado da mulher, nem do lado do homem. Qualquer que fizer cometer adultério, ele cancela seu casamento, não só diante dos homens, mas diante de Deus. Mas mandar uma pessoa embora, a não ser por uma coisa muito forte, como abandonar, fugir da violência do marido, da violência da esposa, né? Como já Paulo fala lá na frente, porque Deus não nos chamou para a escravidão, nem nos chamou para o domínio de outro. Deus nos chamou para vivermos parceria, aliança, vivermos o bem nessa terra. Os juramentos não você ouvir o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu vos digo, não jure nem pelo céu, de jeito nenhum, nem jure pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos pés de Deus. Ele descansa a seus pés. Nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande Deus. Não jurem, né? Mesmo que pela sua cabeça, pois você não pode fazer com que um só fio do seu cabelo fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim e o não de vocês seja não. O que passar disso é coisa do maligno. O que é que Deus quer dizer para a gente? Que nós devemos ser sim, sim, não, não. Verdade a qualquer custo, né? E não mentira, não engano, nem engodo. Por que eu vou ter que jurar para confirmar a minha palavra? Por que eu vou ter que jurar? Por que eu faço votos e não cumpro meus votos? Por que eu prometo para as pessoas aquilo que eu não vou fazer? Aí eu estou agindo com engano. E não é esse o propósito do amor de Deus. Pelo contrário, o propósito é que a gente viva bem. A vingança, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu vos digo, não se vingue dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para bater novamente. Se alguém processar você é, por tomar a sua túnica, deve também você dar a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga em 1 quilômetro, carregue até 2. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Mateus 5, 38 a 48. Então, são várias mensagens, são vários ensinamentos. Amar os seus inimigos. A outra coisa é o amor, né? Tenha cuidado de não praticar os deveres religiosos em público, a fim de ser visto pelas pessoas, dar esmola, né? Mostrar, fazer o que muitas pessoas fazem. E finalmente a oração, vocês orarem, não seja como os hipócritas, né? Não devemos orar como hipócrita, seja na esquina da rua, seja dentro do templo,
como aquele camarada que entrou junto com aquele pobre, que aquele não levantava a sua cabeça, mas ele só dizia: tem misericórdia de mim, que sou um pecador, enquanto que o outro se justificava, se elogiava diante de Deus. Então a hipocrisia, ela não deve existir no nosso coração, porque Deus conhece o nosso coração, mas a gente deve ter humildade para viver diante de Deus e praticar as coisas boas e excelentes. Então ele diz para a gente orar o que nós já falamos ontem sobre o Pai Nosso. Ele nos ensina o jejum, ele nos ensina a verdadeira riqueza, né? Não junte riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam, arrombam e roubam. Pelo contrário, ajunte riqueza no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruir. Bendito seja o nome do Senhor. E ele fala sobre a luz do corpo, que é o nosso olho, que a gente deve ter uma luz, uma visão de uma pessoa limpa por dentro, bela por dentro, excelente por dentro, e não uma visão de uma pessoa odiosa, violenta, sabe, que só prejudica os outros, orgulhosa. Ele fala sobre o Deus da riqueza, que nós não podemos, nós devemos servir ao a Deus ou à riqueza. Né? Não é proibido ser rico, mas é proibido que a riqueza domine a gente. Se temos Deus, Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida e nós fazermos sempre o que agrada o Senhor. Então nós também não devemos viver da ansiedade. Onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupa? Não, a ansiedade, ela deve ser vencida com a fé. Quem tem fé busca o reino de Deus. Quem tem fé submete-se à vontade de Deus. Quem tem fé ama a Deus. Quem tem fé acredita na bondade do Senhor e que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti para orar, depois de conversarmos um pouco com o Senhor, com nossos amigos, com nossos irmãos, com aqueles que vão ouvir esta mensagem, que vão ouvir esta oração, para que a nossa vida, segundo os ensinos do Senhor Jesus, escrito pelo Teu servo Mateus, o apóstolo, possa nos fazer, Senhor, enriquecer espiritualmente, moralmente, emocionalmente, possa nos fazer, Senhor, ser conscientes de nossos deveres, cuidadosos com nossos pensamentos, com atitudes corretas, não fantasiosas, e não, Senhor, com hipocrisia destacada, e nem tampouco, Senhor, com aparência de felicidade. O Senhor quer a nossa felicidade. E a gente precisa ter prazer em fazer o bem, precisa ter prazer em ser humilde, precisa ter prazer ou ser feliz em fazer a coisa certa, Senhor, ajudar as pessoas, ser misericordioso com as pessoas, ser justo com as pessoas. Senhor, nós temos que ter essa felicidade da prática das coisas boas e da evidência das coisas que vão fazer a diferença numa nação, que vão fazer a diferença no nosso bairro, onde estivermos, Senhor, na empresa que tivermos, dentro do nosso lar. Nós não podemos viver, Senhor, uma fantasia, uma hipocrisia. Muitas vezes, Senhor, dentro do lar, a pessoa é provocadora, é violenta, é odiosa, machuca, oprime, até destrói a vida da esposa, dos filhos, ou até ignora seus pais, mas lá fora é bonitinho, é esperto, é decente, todo mundo respeita, na igreja é um santo. Não, Senhor, nós não podemos viver da aparência da fé, nem da aparência da fidelidade, nem da aparência da honra. Não podemos viver da hipocrisia, Senhor, das injustiças. Nós precisamos viver, Senhor, a confiabilidade de uma pessoa que tem um bom caráter, de uma pessoa, Senhor, que te admira, mas que te adora, mas que convive com a tua palavra, se limpa e se santifica pela tua palavra. Nós precisamos ler a tua palavra, meditar na tua palavra
e nos edificar com a palavra, nos moldar com a tua palavra, nos limpar, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, nós que estamos aqui, essa pessoa que está orando comigo agora, esta pessoa que está dizendo amém, esta pessoa que está confiando que esta oração está chegando até o teu trono e que vai repercutir na vida da família desta pessoa, que vai repercutir, Senhor, na sua empresa, que vai repercutir nos seus negócios, nos seus diálogos, no seu temperamento, no seu comportamento diário, meu Deus. Por favor, abençoa esta pessoa, ajuda esta pessoa, fortalece esta pessoa, anima esta pessoa, para que essa pessoa te ame, te adore, viva bem, caia nos teus braços com fé e esperança, e nunca olhe para trás, e nunca oprima seu irmão, ofenda seu irmão, machuque seu irmão ou roube seu irmão. Mas, Senhor, uma pessoa que é capaz de até pedir perdão se for necessário, mesmo que pareça que não fez nada, mas a tua palavra recomenda, Senhor, a gente doar perdão, porque o Senhor quer que a gente aprenda com o teu filho amado, que perdoou lá na cruz, quando estava todo mundo lá embaixo, ofendendo, maneando a cabeça, gritando coisas horríveis para o teu filho, mas ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Com certeza nós, muitas das vezes, meu Deus, não temos o limite, não temos a sabedoria, não temos a evidência das coisas celestiais, não conhecemos, Senhor, de forma tão maravilhosa o que Tu tens preparado para os Teus. São promessas que existem, Senhor, de consolo, de compaixão, de bondade, de misericórdia que o Senhor tem para abençoar todas as pessoas. Meu Pai, meu Rei, fortalece esta família, anima este amado, essa amada, esta pessoa que precisa de um milagre, de uma solução para a sua vida, que precisa de um escape, meu Pai, que precisa estar bem contigo e com ela, mas com a família dela, com a sua empresa, com os seus negócios, com tudo que a pessoa vive, Senhor. Oh Deus, ajuda-nos, meu Pai. Nos ajuda, enchendo o nosso coração do Teu amor, nos fortalecendo, nos dando ânimo, Senhor, para que a gente não fique preso nas coisas do mundo, do pecado, da maldade, Senhor, mas que a gente seja liberto para que se evidencie em nós a santidade do Senhor. Cuida do nosso país, salva o nosso país, trabalha no coração dos governantes. Senhor, impede que o mal prossiga, impede que o povo sofra mais do que já está sofrendo. O Senhor viu aqui, meu Pai, que o Mateus era visto de forma muito feia diante das pessoas, porque Mateus era um judeu cobrando imposto para os romanos. E quantos de nós, Senhor, não somos mal vistos por contribuirmos com Satanás? Porque assim como os romanos era o diabo na vida das pessoas, ofendiam, machucavam, feriam, condenavam os judeus a coisas horrendas, assim muitos de nós, Senhor, contribuímos com Satanás quando somos violentos, quando somos odiosos, quando somos ofensivos, meu Pai. Por favor, nos liberta de qualquer pensamento maligno, atitude que venha desagradar teu nome, venha destruir a família, venha, Senhor, dividir, venha, Senhor, causar mal, causar violência na vida das pessoas. Assim continua conosco, nos dá sabedoria, graça e unção, na autoridade do nome de Jesus. Eu te peço também pelo meu estado, te peço pelo meu município, te peço pelo meu bairro, te peço, Senhor, pela minha rua, pelos meus vizinhos, pelos meus amigos, pelos meus filhos e filhas, pelos meus irmãos, pelos meus primos e sobrinhos, pelos meus tios, e peço pela mãe e pai de todas as pessoas, pelos avós, que as pessoas sejam abençoadas, as famílias sejam abençoadas. Eu entrego todo o meu pedido de oração, Senhor, na confiança de que o Senhor fará coisas tremendas e maiores, em nome de Jesus,
o teu filho amado em quem tu tem prazer.